Olá pessoal, o Campeonato Brasileiro vai chegando ao seu final e após a 24ª rodada achei interessante acompanhar alguns sites que calculam a probabilidade de títulos. Entre eles eu utilizarei os sites Infobola, o site Chance de Gol e o site da UFMG do Departamento de Probabilidade e Estatística. A classificação do Campeonato Brasileiro após a 24ª rodada conta com os seguintes líderes: o São Paulo em primeiro lugar com 50 pontos, teve 68% de desempenho ao longo da competição. O Atlético Mineiro é o segundo colocado com 43 pontos, teve 59% de desempenho. O Flamengo é o terceiro colocado com 42 pontos e teve 60% de desempenho. O Flamengo, vale lembrar, tem um jogo a menos. E esse jogo é contra o Grêmio, que é justamente o quarto colocado. Fez 40 pontos também, 57% de desempenho. Fluminense é o quinto com 39 pontos. Internacional, Palmeiras e Santos seguem com 38 pontos. De acordo com o site Infobola, os 4 primeiros colocados são os favoritos. O São Paulo é o favorito com 72% de probabilidade de título. O Atlético Mineiro tem 7%, o Flamengo 11% e o Grêmio 5%. Já de acordo com o site Chance de Gol, o São Paulo tem 79% de chance, o Atlético Mineiro tem 5%, o Flamengo 4% e o Grêmio também 5%. E de acordo com o site do Departamento de Estatística da UFMG, o São Paulo tem 68% de chance, o Flamengo 10%, Atlético Mineiro e Grêmio têm 7% cada um. Nas edições anteriores, o vice-campeão nunca fez, com uma exceção, mais de 72 pontos. A exceção foi a edição do ano passado, que os segundo e terceiro colocados fizeram 74 pontos. Por isso, os matemáticos têm considerado que 73 pontos é um ponto ótimo para o título. E nós vamos fazer as contas a partir dessa pontuação. O São Paulo lidera a competição e é evidentemente o favorito ao título. Após a 24ª rodada, o São Paulo teve 50 pontos, fez 69% de desempenho. Em casa, o São Paulo fez 12 jogos e obteve 8 vitórias e 4 empates. Permanece invicto e isso equivale a um desempenho de 77%. Fora de casa, ele teve 6 vitórias, empatou 4 jogos e perdeu 2. Fez também 12 jogos e isso equivale a um desempenho de 61%. Por isso, o São Paulo tem ainda 12 jogos para fazer em casa e 12 fora de casa. Tendo em vista o desempenho que ele teve até o presente momento, falei uma bobagem. O São Paulo restam ainda 7 jogos, 7 em casa e 7 fora. São 21 pontos em disputa. Com o desempenho que o São Paulo teve até agora em casa, de 77%, é possível que ele alcance 16 pontos, ou seja, 4 vitórias e 4 empates, permanecendo invicto. Se ele mantiver o desempenho que ele teve fora de casa, dos 21 pontos ele deverá fazer mais 12, ou seja, vencer 3 jogos, empatar 3 jogos e perder mais 1. Se ele obtiver esse mesmo desempenho, ele deverá chegar a 78 pontos, somar 28 pontos de agora mais os 50 que ele já tem, portanto chegando a 78 pontos. Para ele chegar aos 73 pontos, ele vai precisar de 23 pontos, ou seja, ele precisaria de 6 vitórias, 5 empates e poderia ainda perder mais 3 jogos. Se ele tiver esse desempenho, isso equivalerá a um desempenho de 55%, ou seja, ele poderá piorar bastante o desempenho que ele teve até agora e ainda assim alcançar os 73 pontos. Ele pode, por exemplo, ganhar 4 jogos em casa, 2 fora, empatar 2 jogos em casa, perder 3 fora, 3 jogos fora, e ainda perder um jogo em casa e perder 2 jogos fora. Isso torna o São Paulo muito um grande favorito para o título. Nas últimas 10 rodadas, o São Paulo teve um desempenho de 80%. Ele venceu 7 jogos, empatou 13 e ainda segue invicto. Se ele mantiver esse desempenho, ele deverá somar mais 33 pontos aos 50 que já tem, chegando, portanto, a 83 pontos. Por outro lado, se ele mantiver o desempenho das últimas 5 rodadas, ele terá uma pontuação ainda maior. Nas últimas 5 rodadas, ele teve um desempenho de 87%. 4 vitórias, empatou um jogo e não perdeu nenhum. Ele somaria 36 pontos, portanto chegaria a 86 pontos. O segundo favorito
ao título para a maioria dos sites é o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, ele tem 23 jogos. O Flamengo tem 42 pontos, teve um desempenho de 60%. Em casa, o desempenho do Flamengo é de 57%. 11 jogos, ele venceu 5, empatou 4 e perdeu 2. Fora de casa, o desempenho dele ainda melhora, de 63%. Ele venceu 7 jogos, empatou 2 e perdeu 3. Nos 8 jogos que faltam para disputar em casa, ou 24 pontos em disputa, se o Flamengo mantiver o mesmo desempenho, ele deverá somar mais 13 pontos, ou 57%. Fora de casa, ele ainda tem 21 pontos de disputa, e ele deverá somar os mesmos 13 pontos, permanecendo o desempenho de 63%. Com isso, ele somaria 26 pontos aos 42 que ele possui nesse momento, e assim ele chegaria a 68 pontos, portanto, insuficiente para passar o São Paulo. Nas últimas 10 rodadas, o Flamengo teve 55% de aproveitamento. Ele venceu 4 jogos, empatou 3 e perdeu 2. Se ele mantiver esse desempenho, ele deverá somar 25 aos 42 que tem, chegando a 67. Nas últimas 5 rodadas, no entanto, o desempenho dele foi um pouquinho pior. Ele ganhou 2 jogos, empatou 1 e perdeu 2 jogos, fez 7 pontos. 47% de desempenho, né? Se ele fizer somar esses 21 pontos, ele chegaria a 63. Para que ele chegue aos 73 pontos, ele precisaria ter um desempenho médio dentro e fora de casa de 72 pontos, 72%. Ou seja, ele precisaria de aproximadamente 9 vitórias e 4 empates, podendo perder 2 jogos. Ou ele poderia, por exemplo, vencer 6 jogos em casa, 4 fora, empatar um jogo em casa e outro fora e perder ainda 3 jogos. Um desempenho muito acima do que ele conseguiu produzir até o presente momento. O terceiro favorito é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, assim como São Paulo, tem 24 jogos. Ele fez 43 pontos até aqui, o que equivale a um desempenho de 59%. Em casa, ele lidera a disputa. Ele teve 9 vitórias, empatou 3 jogos e perdeu 1, o que equivale a um desempenho de 76%. Fora de casa, ele teve um desempenho bem fraco. Foram 4 vitórias, um empate e perdeu 6 jogos, ou um desempenho de 39%. Se ele mantiver o desempenho que ele teve até aqui em casa, nos 18 pontos que restam em disputa, ele deveria somar mais 13. Já fora de casa, ele ainda disputa 9 pontos, e se ele mantiver o mesmo desempenho, ele deverá somar mais 9, ou seja, somando pontos em casa e fora, ele deveria somar mais 22 pontos, que é absolutamente insuficiente para conseguir chegar lá. Com isso, ele chegaria a 65 pontos, mantendo o mesmo desempenho, ou seja, ele deveria obter 6 vitórias, empatar 4 jogos e perder 4 jogos. Nas últimas 10 rodadas, o Atlético Mineiro fez 16 pontos. Ele ganhou 4 jogos, empatou 4 e perdeu 2. Ou seja, um desempenho de 53%. Com esse desempenho, se ele mantiver esse desempenho até o final, ele deveria chegar a 65 pontos, ou somar 22 pontos aos 43 que ele já tem. Nas últimas 5 rodadas, no entanto, o Atlético Mineiro teve 74% de desempenho. Ele venceu 3 jogos e empatou 2. Se ele mantiver esse desempenho, ele deverá somar 31 aos 43 que ele tem e chegar a 74. Portanto, a pontuação provável de título. Para chegar aos 73 pontos, ele precisa de 30 pontos, ou um desempenho de 74%, que ele já tem. Ele precisaria, portanto, vencer 10 jogos, empatar 1 e perder 3, ou ganhar 9 jogos, empatar 3 e perder 2. Em casa, ele deveria ganhar 5 jogos e perder 1. Fora de casa, ele deveria ganhar 4 jogos, empatar 3 e perder 1. Não é uma tarefa fácil, mas não exatamente impossível, como os 5 últimos jogos demonstram. O quarto favorito é o Grêmio. O Grêmio terá uma batalha um pouco maior a desprender para alcançar a pontuação necessária. O Grêmio teve 23 jogos, fez 40 pontos, desempenho médio de 57%. Em casa, o desempenho do Grêmio é de 69%. Ele obteve 7 vitórias, empatou 4 jogos e perdeu 1. Fora de casa, ele
venceu 3 jogos, empatou 6 e perdeu 2, ou um desempenho de 45%. Nos 7 jogos que restam em casa, se ele mantiver o desempenho de 69%, ele deverá somar mais 14 pontos. Já fora de casa, ele tem ainda a disputa 24 pontos. Se ele obtiver o mesmo desempenho de 45%, ele deverá somar mais 10 pontos. Com os 24 pontos somados, mantendo o mesmo desempenho, ele deveria chegar a 64 pontos. Nas últimas rodadas, no entanto, o Grêmio teve um desempenho de 74%. Ele venceu 6 jogos, empatou 2, perdeu 1. Ainda teve um jogo adiado contra o Flamengo. Se ele mantiver esse desempenho, ele deveria somar mais 33 pontos aos 40 que ele já tem, chegando a 73 pontos. Daí uma pontuação ótima. Já nas últimas 5 rodadas, ele teve um desempenho muito melhor, o mesmo que o São Paulo. Ele ganhou 4 jogos e empatou 1. Mantendo esse desempenho, ele deverá somar mais 39 pontos aos 40 que ele já tem, chegando a 79 pontos, ou 87% de desempenho. Para chegar aos 73 pontos, o Grêmio precisa manter os 74% de desempenho das últimas 10 rodadas. Ou ganhar 10 jogos, empatar 3 e poder perder 2. Ele poderia, por exemplo, ganhar 5 jogos em casa, 5 fora, empatar 1 em casa, empatar 2 fora e perder 1 em casa e outro fora. Esse é, até o presente momento, após a 24ª rodada, o grau de... são os cálculos, aliás, de probabilidade de título do Campeonato Brasileiro.